O Brasil vence a Espanha por 4-2 e vai fazer a final das Olimpíadas de 2024, Olimpíadas de Paris. Brasil e Estados Unidos vão fazer o jogo da final no próximo sábado, valendo medalha de ouro, galera. E tem uma discussão que tem sido muito falado após a classificação da seleção brasileira, que é a Marta. Será que a Marta vai jogar como titular ou reserva na final das Olimpíadas? Lembrando que a seleção brasileira teve uma boa recuperação, né, nesses 2 jogos que a Marta não jogou. A seleção ganhou muito em termo meio campo, né, de marcação. E tem essa dúvida, né? Será que o técnico Arthur vai conseguir manter a seleção brasileira sem a Marta como titular ou a Marta vai ser reserva? Deixa nos comentários a opinião de vocês se a Marta deve ou não ser titular na final contra a seleção da Espanha, contra a seleção dos Estados Unidos. Primeiro minuto. Desde os 6 minutos, quando sai o gol, ali já deu pra perceber. Ali Tipo, a responsabilidade da goleira é ao sua. Nós atacante. estamos aqui, ó. Assim, jogou o nervosismo, falou, lidem com isso, que a gente aqui, a gente sabe muito bem o que a gente vai fazer. Isso pra mim impressionou. Porque eu confesso que eu não sei o que é isso. Tá até na tela. Eu não sei o que é isso, porque para pegar uma equipe, um time e fazer essa mudança tão grande de um jogo para o outro em tão pouco tempo, durante os Jogos Olímpicos, e preparar esse time para enfrentar essa seleção que reconhecidamente é a melhor do mundo até nesse momento. Não tem a melhor discutir. seleção do mundo. Não é uma questão de opinião, é a melhor do mundo. Então, assim, realmente, tá todo mundo ainda, pelo menos eu tô ainda meio chocada. Posso falar sobre o nome no melhor também? dos sentidos, A claro. gente vai conversar sobre a Lorena, que eu acho que vai entrar um tópico. Existe um bloco Lorena ela, nessa... sim. Mas eu queria falar de um gol que saiu, que é o gol da Caroline. A Caroline, ela tinha sido punida por doping há muito tempo, ficou fora da seleção. A Pia acredita nela, dá mais oportunidades para ela, leva ela para a seleção. Ela vai para a Copa com a Pia. Ela é eternamente grata à Pia. E a Caroline, ela é apaixonada pela camisa da seleção brasileira. A Caroline é obcecada pela camisa da seleção brasileira. A Caroline teve uma lesão de ligamento cruzado no joelho e ela voltou a jogar futebol com a seleção brasileira. Agora, na preparação dos Jogos Olímpicos. O Arthur Elias, na loucura dele, e no erro e no acerto, e na aposta que pode dar certo, que pode dar errado, ele levou a Caroline. A Caroline trabalhou. A Caroline não postou nada do tipo, vou calar a boca de vocês, A Caroline pegou as coisinhas dela, sabendo que ela precisava se recuperar fisicamente, se preparar e voltar. Fez um jogo bom contra a Espanha na fase de grupos ali, ajudando nas escapadas. E a Caroline, ela entra e faz um gol. Eu não imagino o que a Caroline vai postar hoje mais tarde, chorando, se acabando. No mínimo. A Caroline, ela saiu, Lu, de uma lesão de ligamento no joelho. Ela fez um gol que colocou, um dos gols que colocou o Brasil numa final olímpica, que botou uma medalha no peito do Brasil. Não sei que cor. Não jogava desde outubro. Não jogava desde outubro. Então eu imagino pra Caroline, porque ela é uma grande jogadora. A gente falava, a Caroline saudável é convocada. Ela foi não saudável pra seleção. Pois é. E a Caroline entrou, fez um gol com muita classe, que foi ali pra dar uma humilhada na Cata, jogando debaixo da perna, ali num momento tenso também, que a Cata, ela vai muito pro embate. E ali ela perdeu o balanço, viu? Nós estamos falando de histórias de pessoas, Luciana. Eu acho que isso a gente nunca pode tirar de vista. Por que emociona? Por que essas meninas estão chorando? O psicológico... Gente, nós estamos falando de meninas que cresceram também vendo outras seleções batendo na trave. De meninas que têm esses sonhos. Então, assim, a Caroline hoje, pra mim, é um grande exemplo do que é essa seleção, sabe? Eu pessoalmente gosto muito da Caroline, converso com a Caroline, acho uma pessoa que foi sempre muito educada, muito, muito simpática, mas eu fiquei feliz pela pessoa Caroline. E como você falou em nomes e falou da Caroline, vamos falar um pouquinho da Lauren? Vamos? Nossa. Porque a Lauren é um capítulo, não? A Lauren... Vou botar uma tela, inclusive. A Lorena, é isso que eu tô falando. Porque a Lauren também. Também isso é atuação monumental. Vai falar qualquer nome aqui, a gente fala, é isso, bota esse nome aí. Gente, muita calma nessa hora, que hoje eu vou falar pra vocês, o Lé e o Cré pra bater aqui tá difícil, viu? Olha, aliás, a Lauren é quase que minha vizinha lá. Vamos nessa, vamos falar da Lorena. A pergunta que fica é a melhor do torneio? Claro. A Lorena em 5 jogos nas Olimpíadas.
a 20ª... Defesas, 26 é a melhor no ranking. Pênaltis defendidos, 2, a melhor. Gols prevenidos, 4,98, a melhor. Defesas em grandes chances, 5, a terceira melhor. E aí, né, os gols esperados nos chutes no alvo e os gols sofridos. Quer dizer, que absurdo essa, Lorena. Eu não sei se a pergunta é a melhor goleiro ou a melhor jogadora. No caso, as duas respostas pra mim é Lorena. Assim. Então, é assim. Então, Dom, que você gosta de arroz ou feijão, Lorena. É isso. Nessa pergunta, você Qualquer quer comer resposta é Lorena. Lorena. Assim, sinceramente, fazendo um recorte baseado na Olimpíada, ela tá tendo uma atuação, fazendo uma Olimpíada digna de uma melhor goleira do mundo. Assim, se eu falasse que era a Mary Earps que tá ali defendendo, pra mim é digno desse tamanho. A Olimpíada dela. Não tô falando que ela já é a melhor goleira do mundo, na afobação, não é nesse sentido. Eu estou falando que o torneio dela... a atuação dele, né? É a atuação desse nível. Sim. E vamos lembrar, já que a Mari... Até vou pegar o gancho da Mari, que é muito justo, e a ressalva da Caroline. Ela é uma goleira que perde a Copa do Mundo por uma lesão séria também. É verdade. Então, assim, que também teve que passar por muitas dificuldades para chegar até esse nível. Então, a gente vai reunindo várias histórias. Assim, a da Caroline talvez a mais emblemática, pela questão da lesão ter sido agora, ela tá voltando agora. Mas a própria Lorena, e falando na construção do torneio, o Arthur encontrou soluções, mas você tá falando, às vezes, até por falta de peças. Você tá falando com uma Antônia que jogou com uma fratura. A Marta é suspensa. A Tamires também com um problema ligamentar sério. A Rafaele. Então, assim, você encontrar soluções em meio a jogadoras que você mal quase tem um banco ali. Quase não dava pra completar o banco. Absoluto então, caos, porque ele flertou em pagar um preço pelas próprias escolhas. Porque foi questionado nessa lista de 18 jogadoras. Foi muito questionado. E, assim, é a segurança que ele tem no trabalho, né? E eu acho que a Lorena... Tem a ver com o que ele conhece. Ela já foi a melhor jogadora da Copa América. A última Copa América, quando o Brasil vence. Ali ela assumiu o posto de titular da seleção brasileira de uma maneira impressionante. O Brasil vence a Copa América sem perder um jogo. E olha que o Brasil não desempenhou bem. O Brasil não teve tanta qualidade assim. E a Lorena foi destaque, e aí ela perde a Copa do Mundo, como o Dom que lembrou, e agora, mais uma vez, ela está muito perto de ser a melhor, pelo menos, goleira da Olimpíada. Eu acho que em termos de futebol feminino, de todas que estão disputando, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, todo mundo que disputou, para mim é isso. Eu acho que ela é a melhor jogadora da competição, entre todas que está disputando. E eu também, assim, não querendo romantizar tudo, mas como é emblemático, né, que uma goleira... Quando se há tanta discussão sobre a posição da goleira no futebol feminino, sobre o tamanho do gol, sobre a capacidade, sobre as goleiras serem muito ruins, a nossa heroína é uma goleira. É uma goleira de 1,83 m, se eu não me engano, eu vou olhar depois certinho. Uma goleira que teve categoria de base no esporte. Uma goleira que teve base. Quando você dá base, gente, quando você investe, essa menina... E pensa comigo... Essa menina talvez nunca teve que pular para a direita, cair no chão, ter um reflexo. Se você não desenvolve... 1,83, só para confirmar. 1,83, é isso mesmo. Ela não vai ser com 16 anos que você vai pegar uma menina alta que foi pro vôlei, não deu certo, um basquete e botar ela no gol, que ela vai estar pronta. Os melhores e as melhores goleiras precisam, e os atletas como um todo, eles precisam de desenvolvimento. Nós desenvolvemos uma goleira. Olha o fruto aí. Sim. O trabalho, ele dá resultado. É tão emblemático a gente ter a Lorena... independentemente do que aconteça na final, tá? A Lorena é a grande história pra gente. Se a gente pega personagens pra exemplificar tudo que a gente... O que a gente fala sobre o futebol feminino? O gol, o psicológico, a parte física. O Brasil hoje, ele pegou tudo, engoliu e... tacou na cara. Ele falou, é goleira? Toma a Lorena na sua fuça. É parte física? Nós vamos correr 90 e... 110, 100... Lá vai penca. 140 minutos. 18 minutos de acréscimo. O Brasil, ele fez tudo isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender o tamanho do que a gente viu no jogo contra a França, mas especialmente nesse jogo. E olha, nós temos uma tela, eu confesso que eu estou assimilando tudo aqui, então, Dimas, me ajuda aí, vamos lá. Gabi Portillo, olha, tá aí outro nome, hein, que a gente precisa falar sobre contra a França e hoje, tá? Esses são os números. Então, os últimos 2 jogos da seleção brasileira, como foi a Gabi Portillo? Então, gols, 2, a primeira do ranking. Assistências, 1, a primeira. Finalizações, 6, a primeira. Finalizações certas, 3, a primeira. Chances criadas, 5, a primeira. Ações na área rival, 16, a primeira. Dribles certos, 3, a primeira. Temos uma referência?
Desde Marta, né? 2008, o Brasil não tinha uma atleta marcando em quartas e semi. Então, o Portillo, ó o feito. Gigantesco. Gigantesco. E assim, muito merecedora também. Eu acho que também ficou ali flertando pelos lados de tô ou não tô nessa lista, vou ou não vou para as Olimpíadas, tô ou não tô no grupo, e acertadamente o Arthur coloca. E como estaria, né? Porque como o Arthur tem essa característica de montar equipes de maneiras muito diferentes, com posições diferentes, mesmo usando as mesmas peças, a gente não sabia exatamente como ele faria. Porque, né? Quem vai ser a jogadora de referência? Quem que vai ficar aqui, quem que vai ficar ali? E ele vai montando. A pergunta era, monta esse ataque do Brasil. Opa! Com tanto de atacante, a gente até brincou, né, no grupo, dizendo assim, nossa, não quer convocar um atacante, né? Não está meio assim retrancada essa convocação? Então, assim, qual é o lugar da Gabi Portillo? Acho que a gente pode dizer até aqui, porque é aquilo, ninguém aqui é vidente para saber o que vai acontecer contra os Estados Unidos na decisão. Mas até aqui, que papel, que tamanho a gente pode dar para essa Gabi Portillo? Se a gente vai montar uma seleção do torneio hoje, ela tem que estar. E assim, atrás, para mim, só da Lorena, no Brasil. No Brasil, ela está sendo decisiva, mas eu queria estender, lógico que a gente vai falar naturalmente do que aconteceu contra a França e contra a Espanha, porque é onde ela resolveu o jogo, né? Com gol contra a França, gol assistência hoje. Mas para mim ela faz um torneio muito bom desde o começo. Desde o jogo contra a Nigéria, sendo alternativa às vezes em bola longa, de inversão da esquerda para a direita, ela era essa alternativa, criou bastante jogada. Mesmo no jogo contra a Espanha, que a gente perde, ela era um pouco uma solução ali, um respiro que o Brasil tinha em algum momento. Então para mim o torneio dela individualmente, ele é muito bom desde o começo. É que o mata-mata aí vira outra história. E mais uma vez é uma jogadora de confiança do Arthur, né? Porque em algum momento, é óbvio que a rede social ela tem gente que fala de tudo, mas tinha gente que chamava ela de bagre. Que não é uma jogadora. E eu, quando a Portillo foi convocada, eu falei assim, eu quero ver ela no nível internacional, porque eu não sei. Porque o nosso parâmetro é muito difícil aqui do futebol brasileiro, né? Sim. E quando você tem uma jogadora que é uma jogadora muito de confiança do técnico, você flerta muito com No clube funciona. No clube funciona. Naquele esquema, naquele contexto funciona. E na seleção? A Portillo, ela foi escape de velocidade, foi escape... Eu não sei como ela não cansou, gente. Ela correu os 2 jogos. Sei. Ela ajudou defensivamente, voltando. O recado já vinha contra a Nigéria, né? Porque era bola longa na Portillo. Na Portillo o tempo inteiro. Isso desde da Copa Ouro também, né, Mari? Como ela também foi importante. O Arthur tentando entender essa seleção, jogava muitas vezes com a Portillo e com a Adriana também, tentando encaixar as duas, uma de um lado, outra do outro, colocava as duas do mesmo lado. A Portillo é 100% uma jogadora do Arthur. 100% uma jogadora do Arthur. Você falou em jogadora do Arthur e a gente está falando sobre essas jogadoras que ele chama, em quem ele confia, e por isso a gente aproveita para colocar esse entrosamento de longa data. Porque a gente está falando desta seleção, mas atletas do elenco do Brasil são essas que já atuaram com o Arthur Elias durante a carreira. Ou seja, olha a quantidade de jogadoras em quem ele tem confiança e sabe o que pode tirar. É o caso da Tainá, da Tamires, da Yasmin, Tarciane, Ana Vitória, Antônia, Duda Sampaio, Gabi Nunes, Gabi Portillo, Jennifer e Caroline. E aí a gente volta lá atrás ainda, tem jogadoras de Centro Olímpico. Que a própria Lorena passou pelo Centro Olímpico, não sei se trabalhou com o Arthur, mas enfim, ele vem dessa escola também, né, de Centro Olímpico, e muitas jogadoras também. Cara, isso daí é um recado para Ricardo Belli, né? Não é? Esse é um recado para Ricardo Belli. Porque quando o Arthur assume a primeira convocação dele, tem muitas jogadoras do Corinthians, ainda no primeiro passo ali de trabalho... Eu lembro dessa fala. Foi uma fala que impactou demais. Foi. Impactou demais. E aí, assim, não é porque eu não deu lembro exatamente, certo, mas ele diz o seguinte, vai colocar o Corinthians, coloca o uniforme da seleção no Corinthians? Não, ele questionou. Questionou o fato dele estar levando muitas jogadoras do Corinthians. Foi exatamente. Basicamente isso, assim. E, cara... Tem várias bolas de segurança ali pra ele, né? Assim, quando a gente fala de entrosamento, a Adriana não tá mais no Corinthians, mas nós, como funciona desse lado direito com a Portillo? A Tarciane, que foi vendida agora, com uma venda histórica pro futebol brasileiro, passou pelo Corinthians, passou pelo Arthur. Então, assim, se é um cara com muita capacidade de desenvolver as atletas, a gente vai questionar algum nome ou outro. Eu questiono, por exemplo, da Tainá. Para mim, outras goleiras poderiam até inverter, né, a ordem ali antes da gente, antes do COI decidir que poderia levar as suplentes também. Então, para mim, era a Luciana ao invés da Tainá nessa lista.
Mas é a bola de segurança. E, por enquanto, deu resultado. E assim, ele poderia ter dado errado, tá, gente? Claro. Sim. Só que o treinador, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender dessa relação, pelo menos aqui do lado da imprensa e o futebol, né? E os atores do futebol. O treinador, ou a treinadora, ele vai ter, ou ela vai ter a convicção deles lá. O que eles acreditam. Sim. Na nossa posição, que é muito confortável, a gente vai fazendo análise, o risco, o acerto, onde isso pode dar certo, onde está o problema disso, mas a gente não tem a resposta e muito menos eles. Cada um está jogando com as suas cartas. Sim. No fim das contas, a avaliação é arriscado levar muitas jogadoras do Brasileirão? Eu achava. Eu acho. Poxa, pegar o nível do campeonato, parte física, será que a gente está no mesmo patamar? Só que o técnico, ele tem que ir pelo que ele acredita. E ele vai morrer com as ideias dele ou não. Ou dentro das ideias dele, ele vai adaptar. O Arthur foi adaptando. Ele não começa com um time e termina com o mesmo time. Ele não começa com uma escalação e termina com a escalação. E a gente vai fazendo. Poxa, isso aqui foi um movimento interessante. Eu não teria feito isso. Opa, tipo a Angelina hoje. Eu já não sei se foi uma coisa física, que ele já tentou poupar. Se tivesse dado tudo errado, hoje a gente poderia estar entrando assim. Por que o Arthur tirou a Angelina? O jogo, ele vai entregando situações. Sim. E você vai fazendo a avaliação do risco, do erro e do acerto. Agora, diante disso que você está dizendo, Mari, talvez seja interessante a gente falar um pouco sobre o técnico Arthur Elias, que a gente que acompanha o futebol feminino, para todo mundo que acompanha o futebol feminino mais de perto, sempre soube que o Arthur tem isso, né? Tem essa característica de trabalhar, de mudar muito as escalações. É uma coisa que a gente sempre soube, porque o trabalho dele no Corinthians não deixa dúvida. Porém, sempre que nós éramos confrontados com a tal pergunta, e se nós colocássemos o Corinthians para jogar contra o Barcelona, por exemplo? E se nós... Eu me lembro de várias vezes a gente conversar a respeito disso. E aí, para ter essa confiança... O Arthur Elias, ele tem algumas peças que eu acho assim que ele deve ter tido de alguma forma uma conversa, porque a gente sabe como é que as coisas acontecem na seleção brasileira, porque não é um envolvimento só do que o técnico quer e pronto, acabou. Existem tantos outros interesses que norteiam ali a escolha de atletas, né? Às vezes patrocinador, muita coisa pode acontecer, eu não estou dizendo que isso aconteceu, mas estou dizendo, ele bancou a ideia de que eu confio nessas peças e eu sei lidar com essas peças. Do como é que eu posso utilizar essas peças. Então ele tem lá as jogadoras dele que ele sabe que ele pode inverter de lado, que ele pode colocar mais à frente, que ele pode... técnico ele não pode levar uma jogadora, Lu, que ele não faz a menor ideia do que ela pode entregar. O técnico, no fim das contas... Ainda que o mundo ache que ela é maravilhosa. No fim das contas, todo técnico, ele acaba tendo as suas escolhas também pessoais. Quem é bom de grupo, quem não é. Claro. Isso entra na conta. Liderança. Exato. Quem é líder, quem não é. Quem para esse jogo quem ele quer dar um pouquinho de maturidade, por exemplo, a Yaya. Sim. Eu acho que é uma jogadora que ele já está preparando para um segundo momento de ciclo. A própria Priscila, 19 anos, é a mais jovem. A própria Priscila. Anos. Eu não acho que ele também pegou essas jogadoras e falou assim, eu acho que elas estão prontas, maduras, e eu acho que é isso. Ele vê o potencial nelas e dentro de um grupo, ele leva a Nunes, ele leva a Jennifer, que ele conhece, e ele leva a Priscila. No momento e ele leva a Marta. E ele leva a Marta. Assim. Ele tem a Rafa, mas quem que tá... Claro, a Rafa se lesionou também, mas em algum momento, a nossa zaga tinha o quê? 20 anos? Essa média. Tarciane e Lauren? Então, assim, dentro da competição você vai entendendo essas jogadoras e o treinador também vai falando, cara, eu preciso dessa pra isso, dessa pra aquilo, dessa... E ele tem que ele precisa ter gente de confiança, ele não pode chegar ilhado numa lista de 18 nomes, ele vai priorizar quem te entrega mais de uma posição. Exato. Porque ele precisa dessa versatilidade. E o que me chama muita atenção é que, ok, a gente está falando de várias mudanças muito pautadas pelas lesões. Mas mesmo que não tivesse lesões, acho que a gente estaria falando de muitas mudanças ainda assim. Porque isso ele deixou claro desde o começo, é só pegar a Copa Ouro, também não repetir escalação. Isso é uma ideia que ele tinha desde o começo, algo que e ele mesmo anunciava. Não é que a gente precisou ficar identificando, ele mesmo falava abertamente sobre essa ideia de ter todas as jogadoras atuando e para mim só engrandece o resultado. Porque o desafio é maior ainda. Porque a partir do momento que você fala de um trabalho que não tem um ano, para você assimilar todas as ideias, por mais, tem as jogadoras de confiança que trabalharam com ele no Corinthians e tudo mais, mas ainda assim você tem várias outras peças que vão entender, assimilar essa ideia ao longo do processo. E você fala em de menos de um ano conseguir absorver tudo isso, e mesmo com essa rotação de atletas,
Esse era um ponto até que em outros programas eu ficava com... Assim, eu falo, não é uma crítica, mas para mim era um fator que poderia ser uma dificuldade. E acabou mostrando que isso foi tirado de letra até, com essa campanha espetacular na Olimpíada. Mas assim, 18h55, tá? Não, porque eu tô pensando que está no final do programa. O debate que está pegando nas redes sociais também é a questão da Marta, né? Então, era justamente isso que o Dimas estava cutucando aqui, soprando no meu ouvido. Porque, ok, então nós sabemos que Estados Unidos passou vencendo por 4-1 a seleção da Alemanha. Então não. Isso na fase de grupos, né? Foi 1-0 agora. Foi 1-0 agora, 1-0, perdão. 1-0. 1-0. Então, nós vamos nos encontrar com as norte-americanas na decisão. E aí, a Marta já vai estar apta a voltar. Mas a Marta volta como titular ou continua na reserva, ou continua não, porque ela estava fora, mas assim, vem para a reserva numa decisão para a medalha de ouro? Eu acho que o primeiro ponto que eu vi muito nas redes sociais gente, muita calma também quando a gente fala da Marta. A gente não tá falando de qualquer jogadora. Não. Eu vi uma galera tirando a Marta como se a gente estivesse falando assim, não precisa de... Opa! Nós estamos falando da Marta. No primeiro jogo, até porque o Brasil consegue os 3 pontos. O Brasil consegue os 3 pontos por causa da Marta. Não, até a expulsão dela, ela era com a Lorena a melhor jogadora do Brasil. Contra a Espanha. Então, assim, pelo amor de Deus, a Marta não foi para esses Jogos Olímpicos com cota. A Marta estava jogando muita bola no Orlando Pride. A gente precisa ter esse respeito. E se ela estivesse jogando muito mal, e se ela estivesse com cota, se ela estivesse com uma bengala dentro de campo, muito cuidado como a gente fala sobre a Marta. Muito. A gente pode criticar sem ser desrespeitoso. E eu vi muito desrespeito com a Marta. E eu acho que não é por aí. Dito tudo isso, o Arthur agora vai pensar na melhor estratégia para jogar contra os Estados Unidos. E, se isso tiver a Marta no time, eu confio plenamente na Marta, futebolisticamente falando. Sim. Se o Arthur entender que nesse momento é melhor a Marta sair do banco, que eu acredito que seja o melhor, até pelo nível de intensidade de marcação em cima e sem sacrificar ninguém saindo dessa marcação, não é porque a Marta não presta. Acho que a gente precisa só entender que ela tem um papel muito importante ainda tecnicamente e ela trouxe resultados para o Brasil nesses Jogos Olímpicos. Sim. Então, assim, muito cuidado quando a gente vai falar sobre a Marta ainda. Porque, assim, esse movimento... Dito isso, começa no banco. Começa a escola no banco. Perfeito. Eu quero saber de vocês dois também, mas é importante a gente dizer essa coisa de polarização, que uma coisa é quando a gente tem a responsabilidade de avaliar, é isso que a Mari concordo plenamente quando ela diz, porque uma coisa é você ir anonimamente na rede social e descer o sarrafo em cima de alguém por causa de um jogo, por causa de uma situação. A gente aqui tem essa responsabilidade, como profissionais que nós somos, de entender toda a trajetória dessa jogadora imensa, uma jogadora ímpar até aqui. Nenhuma outra jogadora no universo chegou no nível em que a Marta chegou. Mas nós precisamos sim, é isso que a Mari Spinelli está dizendo, entender o que ela pode, em que momento pode, se começa no banco, se começa como titular. A Mari já falou o que ela pensa e eu quero saber de você, Mari Pelela. Mari Pelela. É um outro jogo, é um outro tipo de jogo. Assim, a maneira como a Espanha se comporta é diferente da maneira como os Estados Unidos se comporta. O jogo da Espanha, principalmente o primeiro ali, na condição que ele foi imposto, e o Brasil aceitou isso de uma forma muito passiva, sentado lá atrás, para tentar talvez uma reação ali na velocidade, aí a gente talvez pode discutir, talvez prejudique. O jogo dos Estados Unidos, ele é muito concentrado no meio de campo. Assim, os duelos acontecem muito ali. Eu não tenho certeza absoluta se o Brasil é com a Marta ou é sem a Marta, mas me preocupa um pouco esse período de 2 jogos sem atuar. Tá. No sentido de que ela vinha numa toada muito boa e quem entrou foi muito bem também e como que ela está agora, entendeu? No ritmo desse jogo tão intenso que se mostrou para o Brasil nessas 2 últimas partidas, um ritmo muito forte. E contra os Estados Unidos provavelmente será assim também. Então eu não tenho uma opinião ainda formada se é com Marta entrando de titular ou se é sem Marta começando no banco de reservas. Mas eu também estou com a Mari, eu confio no plano do Arthur, assim, eu sei que se outras vezes a gente podia questionar mas vai ter que colocar, mas não vai, né, ter coragem, como assim, não vai? Eu acho que ele tem um grupo na mão e a Marta, mais do que tudo, ela também entende esse momento. Agora, eu faço uma pergunta, vou passar a palavra para você também, Donk. Sem a Marta diante da França, o Brasil teria sido o que foi?
Mas aí, se a gente entrar no si, se eu tivesse 4 rodas, eu era um carro. Eu não tenho como entrar nessa conta. E 2, uma moto. uma moto. E assim... Pode ser. Galera, a discussão tá boa, mas assim, na minha opinião, já tinha falado, próximo jogo, jogo da final, a seleção brasileira tem que continuar jogando da forma que jogou os 2 últimos jogos. Eu entendo que a Marta tem muita qualidade, estava jogando bem, jogou bem naquele jogo, apesar de ter sido expulsa, jogou bem aquela partida, mas do jeito que a seleção está jogando, eu acho que tem que continuar do mesmo jeito. Acho que a estratégia tem que continuar a mesma. Eu não sei se a Marta jogando, o time vai jogar da mesma forma, não sei. Não sei, isso daí já é estratégia do Arthur. O Arthur vai ter que montar essa estratégia para ver como que a seleção brasileira vai jogar esse jogo contra os Estados Unidos. Obviamente que os Estados Unidos também já deve estar estudando a seleção brasileira, deve estar acompanhando os jogos e provavelmente vai montar uma estratégia também para jogar em cima da seleção brasileira. Então, assim, a forma de jogar tem que ser uma forma também um pouco diferente, pensando nas características dos Estados Unidos. Mas, assim, se a gente for pensar nos últimos jogos, na minha opinião, a seleção tem que ser mantida da mesma forma e a Marta ser uma opção no banco de reserva. Acredito que a Marta vai entrar no segundo tempo e vai ajudar muito a seleção. Mas eu acredito que o técnico vai colocar a Marta como titular. Essa é a minha opinião, galera. Eu acho que a Marta vai ser titular nesse próximo jogo da seleção brasileira. O jogo vai ser no sábado, final, valendo medalha de ouro, né? Então vamos ver se essa é a hora, né, da seleção ganhar uma medalha de ouro e a Marta também encerrar seu ciclo na seleção brasileira de uma forma muito boa, né, com a medalha de ouro, porque eu acredito que deve estar se encerrando, né? Acredito que deve estar encerrando o ciclo da Marta. Eu não sei, né, se é o objetivo dela, mas tem se falado muito sobre isso, né? Da última Olimpíadas, eu acredito que sim, né? Porque a próxima Olimpíada a Marta não vai estar, não tem como, tem 38 anos. Mas ela deve jogar ainda mais pela seleção brasileira. Mas Olimpíadas, essa é a última da Marta e se vencer a medalha de ouro, vai ficar na história, né? Pelo legado da Marta, né? Pelo que ela já ganhou, conquistou muitas bolas de ouro, melhor jogadora do mundo diversas vezes, né? Então seria bem interessante ela encerrar essas Olimpíadas com a medalha de ouro. Eu acredito que a seleção brasileira, se jogar da forma que jogou esses 2 jogos, eu acredito que a seleção brasileira tem tudo para poder sair com o ouro olímpico.